Olá, começando ao vivo pela TV Capital Canal 32, também pela NET Canal 21, mais uma edição especial de final de semana do Jornal Argumento. A todos vocês que nos acompanham, nosso muito obrigado, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e vamos falar, sobre a situação política que acontece aqui no Brasil, no estado de Goiás, essa eterna briga entre Júnior do Friboi e Iris Rezende, apesar de dizerem que são extremamente amigos. O deputado Daniel Vilela concedeu uma entrevista dizendo que há necessidade de renovação, mas não tem que ser nem Iris e nem Marconi, seria Friboi, Por outro lado, a gente está vendo aí que a operação que aconteceu, essa operação com filme de terror, amigo Marcelo? Assistiu Poltergeist? Assistiu ao filme? Primeiro lugar, bem-vindo, daqui a pouco a gente fala. Não vi não, vi trechos, alguns flashes só. Pois é, do jeito que algumas pessoas veem essa operação Poltergeist, só por flashes. Ou por ouvir falar, Tudo bem, André? Bem, obrigado. Você, final de semana, Atlético campeão. Atlético campeão, surpreendendo. Para mim foi zebra. E para mim, eu consultei minha bola de cristal e em casa eu tranquilizei minha esposa, que é atleticana, a Nayara. Eu falei, eu vou dormir agora porque eu vou acordar no final do jogo que o Atlético vai fazer o gol. Mera coincidência. Poderia acontecer ou não. É a mesma coisa que acontece na política. E aí a tal da bola de cristal, é um instrumento que fala que nós, jornalistas, temos, Eu canso de dizer que nós não temos essa bola de cristal, não. Não falamos mais do que o óbvio. É claro que, contando com algumas fontes de informação e com a experiência que os anos nos dão para verificar. Falo isso porque recomendo a leitura de uma entrevista na revista Veja hoje com... Antes de você falar isso, eu tenho um vídeo aqui para mostrar. Não fala nada não, porque vamos pegar esse vídeo da TV Brasil. Só um minutinho. O diretor do Instituto Datafolha, ele vai justamente na linha de tudo que a gente está discutindo aqui sobre eleição. Há quanto tempo? A insatisfação da população com a classe política que gera a um nível de rejeição geral. É por isso que nós temos gente com os candidatos liderando as pesquisas e com praticamente o mesmo índice de rejeição, o que torna a eleição altamente imprevisível em todos os níveis. Isso vale para Dilma, por exemplo, vale para o Marconi, pode acontecer tudo nessa eleição. E é por isso que se justifica, que tem, de certa forma, se justifica o fato das pessoas manifestarem desejo por mudança e estarem optando pelos candidatos tradicionais. Essa não é ainda uma opção segura, ela não é definitiva e ela pode mudar a qualquer momento. Os índices de aprovação do governador Marconi Perillo aqui, da presidente Dilma no Brasil, eles são muito arriscados para assegurar qualquer tipo de vitória hoje. E oscilam, Oscilam. Certo, nós estamos falando esse assunto aqui, já deve ter um ano, que nós estamos batendo essa tecla. E será que era preciso contratar uma pesquisa para ver o óbvio? Pois é, André, os políticos normalmente eles tentam escapar daquilo que é óbvio, justamente achando que dando tempo que as coisas se ajeitam e não vai lá. Você se lembra que eu dizer, e o diretor do Datafolha fala exatamente o que eu falava em relação a Dilma Rousseff. O problema da Dilma não é a questão política. Não. O problema dela, ela que vendeu a imagem de ser gestora, o problema era da economia. E o problema é que a economia está fazendo água. Se der um retrocesso geral em relação à Copa do Mundo, a seleção formal, o Brasil formal, enquanto organizador dos jogos, for um fracasso, for um fiasco, está aí o conjunto da obra que tem a economia como o pano de fundo. Se começar a faltar emprego, os preços que estão sendo seguros aí artificialmente, que a gente fala aqui, da gasolina, da energia elétrica, o preço do supermercado que está subindo muito mais do que deveria, vai falar assim, a inflação é muito pequena, mas vai conversar com o comerciante, tem o meu pronto-socorro de final de semana, o dono do supermercado lá na esquina de casa, ele fala, Marcelo, nosso planejamento acabou.
É. Tem um preço de manhã, outro de tarde, outro de noite. Aquela velha maquininha voltou a funcionar como já tinha sido até extinta, nem fabricava mais. É claro que não é com aquela velocidade, né, tudo mais, mas você tem... Como é que você, mesmo que tenha variação pequena, como é que no mesmo dia você consegue trabalhar com 3 preços diferentes para o mesmo produto? E o pior de tudo é que as indústrias, né, elas estão apertando o cerco, a gente já falou sobre isso. Antes dava-se prazo, hoje o pagamento é à vista, o calote no Brasil está crescendo, a inadimplência é muito alta, e a gente sempre debatia essa questão política. Tivemos na eleição passada, a eleição do Lula, se o cidadão tivesse essa consciência ou até mesmo essa percepção política, tivemos aí a compra do dossiê, dinheiro na cueca, uma série de coisas que aconteceram, mas como a gente sempre fala que as revoluções no Brasil se dão pelo estômago, né? Quando a inflação chega, aí a sociedade grita e pede mudanças. Porém, o governo ainda tem um pouquinho de dinheiro ainda para investir, sim, e muitas pessoas, claro, né? Como a gente disse aqui, há um ano o governo está jogando tudo para o ano que vem. É a mesma coisa de você comprar no seu cartão de crédito, no seu cheque especial. Você vai deixando tudo para o mês que vem, para o próximo mês. Mas uma hora a coisa vai acontecer. E o pior de tudo é que a gente não vê por parte da oposição, né, tanto Aécio Neves, como também o próprio Eduardo Campos e absolutamente ninguém dar um rumo. Só dizem que está errado. Do jeito que está errado, mas não aponta um caminho para o certo. Tem assistido às pílulas eleitorais, o Aécio Neves conversa com as pessoas falam sobre a volta da inflação, e aí no final o PSDB ou até mesmo o PSD falam que está errado, o PSB fala que está errado, mas ninguém aponta o caminho certo, Marcelo. E aí? Talvez isso se dê em função dessa pouca variação aí no resultado das pesquisas, ou seja, a falta de solução para o Brasil, que é um país do futuro, né, a gente deixa tudo para amanhã. O debate ideológico praticamente acabou, né? Não existe mais essa diferenciação entre os partidos, mesmo aqueles que têm um perfil em tese diferenciado. Você pega um partido verde, um partido comunista, que tem pelo menos um histórico, uma bagagem que né? Não, o histórico ainda permanece lá, mas esse ideário não é debatido. Não é debatido e ele não é exercido no dia a dia. A ação política é muito pragmática. Então, comentei aqui dias atrás, me assusta. O pessoal tem uma prefeitura no país que é de Macapá, capital do Amapá, e o forte é o ajuste fiscal hoje. Sim. Não existe essa diferenciação do trabalho diferenciado em prol do social, nem nada. A preocupação é fazer o ajuste fiscal para depois ver o que pode ser feito. Então, por isso que há dificuldade, é por isso que há essa dificuldade em se indicar esse caminho. A classe política não está acostumada a esse debate. O debate é muito superficial e vai continuar sendo dessa forma. A gente vê esse debate eleitoral, você pega para a presidência da República, você pega aqui em Goiás. Qual é a proposta que surgiu em Goiás de real mudança ou de pelo menos definindo um eixo, um rumo para a coisa? Só gastança, só ajuda e benesses. Não existe. Quem é marconista falando que o Marconi deve continuar para continuar executando o trabalho, e quem é oposição a Marconi dizendo que está tudo errado e que precisa começar do zero de novo. Precisa tirar o Marconi. E aí, qual que é a proposta? Eu acho que, assim, na minha modesta e muito disso, André, é justamente porque todos os grupos representados, tirando esse exemplo de Goiás, que são oposição a Marconi, já passaram pelo governo. Sim. E não tem um histórico de fazer algo extraordinariamente diferente para justificar esse espírito de mudança. Não, e além do que, nenhum partido político sobrevive sozinho. Ele tem que ter uma ligação
ao poder, seja no município, seja no estado ou seja na União. Tanto é que o PSD, ele surgiu única e exclusivamente porque existia pessoas do DEM, de outros partidos que faziam veladamente campanhas para a presidente Dilma, e aí abriu uma oportunidade para quê? Para que esse partido, né, um partido criado do dia para a noite, passou a ser o terceiro maior partido do Brasil. Chegou a ser o segundo, depois passou a ser o terceiro. Então, ou seja, não adianta mudar as regras se o jogo é o mesmo, né? Isso aí é... Agora, a gente sempre fala sobre isso aqui, a necessidade de mudança. Não adianta mudar só o gestor, né? Porque a gente sempre fala que a corrupção impera no Brasil e a necessidade é de que haja alguém que tenha coragem de enfrentar isso. Tivemos Collor, que, vamos falar sobre isso, vai para o Supremo Tribunal Federal, vai ser julgado e pode perder o mandato político e pode ser até preso. O motivo, gastou muito com campanhas publicitárias e algumas foram desviadas. E a gente sempre estava falando sobre essas questões aqui no Brasil, né? Tudo gira em torno do poder, seja ele de forma direta ou indireta. A gente relembra da primeira eleição do presidente Lula, aonde ele levou todos os governadores dos estados lá em Brasília e saíram de lá, atravessaram ali o Palácio do Planalto, iam em direção ao Congresso para entregar o que todo mundo quer e precisa. Reforma fiscal, reforma tributária, reforma trabalhista, reformas que realmente possam fazer o país crescer. E essa semana a presidente Dilma soltou uma pérola, né? Ela disse que não existe inflação no Brasil e ela disse também que nunca utilizou um centavo do imposto do trabalhador para cobrir conta do governo. Acredita, amigo Marcelo? Todo mundo pode falar o que quiser, né? Pode. Acredita quem quiser também, né? Vamos ver aí, tem só um lado aí. FGTS, que não tem coisa que represente mais garantia, mais dinheiro do trabalhador do que FGTS. À medida em que o governo, ano passado, reajustou a FGTS em 4% para uma inflação de 6%, o governo certamente se apoderou de 2% aí. Mas 2% é muita coisa. Tamanho do bolo. Exatamente. Tem uma matéria que foi feita na TV Brasil que mostra o que todos nós tememos, a volta da inflação. Vamos ver. A inflação em março fechou em 0,92%, segundo o IBGE. Os preços das passagens aéreas, combustíveis e alimentos foram os que mais contribuíram para a alta. No acumulado de 12 meses, o índice de preços ao consumidor amplo, chamado IPCA, é de 6,15%. E vamos ouvir agora o comentário de Luiz Nassif sobre as dificuldades no combate à inflação. Tem algumas características aí que explicam essa inflação persistente do Brasil. Uma delas é a melhoria de renda e do mercado de consumo, que criou uma nova classe de consumidores pressionando alguns tipos de serviços aí que eram antes pouco pressionados. Por exemplo, serviços em região metropolitana, de manicure, e todo esse conjunto de setores que foi beneficiado, digamos, pelo aumento de renda. Se tem um aspecto macroeconômico aí que às vezes justifica a inflação, que é o aumento de salários não ser acompanhado de aumento de produtividade das empresas. Ok. A opinião é nossa aqui, né, Marcelo? A gente só pega aí os números que não são nada otimistas e tentar explicar isso para o cidadão não é fácil, né? Quando se fala que a inflação do Brasil é baixa, o governo tem razão, as autoridades têm razão. Mas o problema é que nos últimos anos, seguidamente, o governo não consegue cumprir o centro da meta da inflação. Ano a ano se extrapola esse centro da meta e ele vai ficando cada vez mais próximo do tal do teto, que em 2014 é 6,5%. O problema do governo é que a inflação oficial é 6,15% e já tem um outro índice medido pela Fundação Getúlio Vargas que ultrapassou 7,5%.
Isso quer dizer que bateu. E todas as projeções indicam para que a inflação fique acima dessa meta, totalmente fora da meta. E o parâmetro... E o por que acontece isso? Porque a economia está funcionando. E... Cada um corre para onde tiver. E o governo, os governos são assim, não tem, parece ser nenhum mecanismo eficaz para segurar. Não se pode fazer tabelamento de preço, não se pode fazer controle de preço. E parece que mais do que um está valendo. Os bancos sobem taxa a hora que querem, o comércio estabelece o preço que quer, o prestador de serviço o preço que quer, e não tem limite para isso. E o que realmente mede mesmo, que pesa no bolso do contribuinte, não é a inflação que o governo determina, né, de ser o teto de 6,5%. É na hora que você precisa de fazer captação de dinheiro. Aí, cartão de crédito, né, chega a cobrar 200% ao ano, cheque especial chega a 120%, empréstimos passam da casa de 100%, numa inflação onde ela é responsável pelo poder de compra e aumento de salário das pessoas, é uma forma quase que inexplicável, né, Marcelo? Porque o padrão da inflação é uma coisa, agora o poder de compra e até mesmo o poder de ter dinheiro, os juros são muito maiores do que aquilo que está estabelecido. Tanto é que foi divulgado essa semana agora um número excessivo de famílias, né, aqui no estado de Goiás que estão totalmente endividadas e sem condições de sair desse endividamento. E aquilo que a gente fala sempre da classe política fugindo do debate que precisa ser travado, nesse caso aí o grande vilão da inflação, do custo do dinheiro, do custo do país, é justamente aquilo que o governo precisa captar para manter suas contas. É por isso que o juro continua subindo. Não é só por conta segurar a inflação. Para segurar a inflação. É para o governo continuar captando dinheiro para fazer a máquina girar. E a crítica das autoridades internacionais, especialmente das autoridades internacionais, é justamente essa. O governo brasileiro não dá a mínima bola para corte, para fazer ajuste de gastos. Parece que a ordem, e isso foi instituído pelo eterno presidente Lula, não se pode cortar gastos, porque isso sim pode gerar recessão. Então o governo tem que continuar gastando. Se o governo gasta mais, ele vai arrecadar mais. Essa é a lógica. E não está funcionando. E apesar de falar de ajustes e cortes, né? A cada dia vem mais uns pacotes de bondades que acontecem sempre na eleição. Mas vamos falar um pouco aqui sobre Goiás, né? Essa operação que aconteceu do Ministério Público juntamente com a polícia, uma operação que já acontece há um ano pelo menos e traz aí fortes indícios de irregularidades na parte de deputados, vereadores que se apoderam, né, de parte dos salários de alguns funcionários, que também eu acho que estão no mesmo nível ali no que se refere à questão da honestidade. O fato novo é que houve aí o Ministério Público ele pediu para que o deputado Daniel Messac, mais um vereador de Goiânia, um vereador de Minasul, tivessem seus efeitos políticos, ou seja, seus mandatos cassados. E a grande bomba nesse processo todo, apesar de não significar muito, mas tem aquela questão do sobrenome, né? É o caso do irmão do governador Marconi Perillo. A gente tem uma matéria aqui que fala um pouco sobre isso e depois a gente passa e até hoje Daniel Messac ainda não falou, né? Ainda não falou. Vamos ver a matéria da TV Brasil, porque o que é problema em Goiás é mostrado. Para um estado que representa pouco mais de 3% do eleitorado brasileiro, é sempre bom vender notícia ruim, né? Vamos ver. O Ministério Público de Goiás protocolou hoje uma denúncia contra 36 pessoas envolvidas no esquema de contratação de servidores fantasmas na Câmara de Vereadores de Goiânia e na Assembleia Legislativa. Entre os suspeitos estão vereadores, deputados estaduais e servidores. Os crimes incluem peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Ok, tá aí. E lembrando também, né, que a sua participação é muito importante. Nosso telefone é 8204-8387 para você mandar seu torpedo, mandar a sua mensagem, né, até usar mesmo o WhatsApp e participar, ser aqui a nossa terceira comentarista desse fato. Bom, Marcelo Heleno, Os indiciados é chefe de gabinete numa secretaria da Prefeitura de Goiânia também. E aí a conclusão que a gente chega, primeiro, é suprapartidário, e isso não tem como segurar, por isso que está todo mundo quieto, parece que essa é uma prática comum. E, ao que parece, o deputado Daniel Messac vai acabar pagando o pato aí porque alguém denunciou o esquema que estava no gabinete dele, que não necessariamente é um único na Assembleia. A Assembleia deveria fazer um pente fino. Essa semana eu conversei com o deputado Hélio Souza, fiz entrevista com ele dizendo que qualquer denúncia que chegar naquela comissão que começou a ser instalada essa semana para verificar a situação internamente na Assembleia, qualquer outra denúncia que chegar lá, os deputados vão verificar. A Assembleia tem que fazer um pente fino e acabar com essas práticas que são históricas já na Assembleia. Esse negócio de funcionário fantasma. Inclusive eu havia convidado para participar do programa nesse domingo, mas infelizmente não pôde vir, o deputado Francisco Geda, né, ele que é do PTN, que a gente vai falar sobre o Júnior do Friboi, vai falar também sobre Íris, e ele tem a mesma linha de raciocínio, né? Ele acha que o poder, o parlamento, ele não pode se sucumbir e lamenta que poucos ou nenhum deputado até agora tenha falado sobre isso. É um assunto que vai se perder pelo tempo, como o caso de Isaura Lemos e tantos outros, né? Na época, Ivan Ornelas, também do PT, aconteceu isso, nós denunciamos, mas fica o dito pelo não dito e aquela velha história, né? Como fez o discurso de um parlamentar quando surgiu o caso das pastinhas, né? Se tiver algum homem aqui que resista à beleza dessa loira, que se manifeste. Então, ou seja, se houver alguém aqui que não tenha rabo preso, que fale, né, Marcelo? O deputado Daniel Messac está demorando a prestar essa satisfação ao eleitorado dele, à opinião pública e tudo, porque já tem muito tempo já que essa denúncia surgiu, essa operação surgiu. Me parece que 1º de abril, nós já estamos no dia 13, praticamente 2 semanas. Ele prometeu se pronunciar, fazer um discurso na Assembleia para se defender. Até agora, necas de pitibiriba, e acho que ele vai ficar quieto. E a tendência é essa, talvez apostando nisso, de que existam coisas semelhantes em outros gabinetes e que todos serão solidários para manter a coisa do jeito que está. Outro assunto também, Marcelo, que vamos rapidamente falar sobre isso, né? Até hoje perdura o caso CELG, amigo. Está previsto para essa semana uma nova reunião para saber qual que é o valor da CELG, qual o valor que vai ser pago. Ou seja, a Eletrobras ainda não assumiu a CELG, porque, segundo ela, há necessidade de uma auditoria independente. E o governo de Goiás já disse que a empresa, né, ela já está no poder da CELG. E aí, amigo, esperar o quê? Primeiro, essa argumentação, essa queda de braço é ruim para os dois lados. Hoje a gestão da CELG é da Eletrobras. A diretoria é nomeada pela Eletrobras e existe a amarra que é a entrada de recurso novo para fazer investimento na CELG. Já perdemos quase 300 milhões porque não se ainda definiu quem é quem. Exatamente. Agora, me parece também que aí é até natural haver essa disputa, porque a Eletrobras queria pagar pela CELG R$1 como valor simbólico. E o que o governo do estado quer é receber algum recurso aí para compensar a transferência. Ah, mas a CELG está quebrada. Tá, a CELG está quebrada. A questão, uma questão que vem aí é o tratamento que o governo federal dá ao setor também. Eu já falei aqui, ano passado,
a companhia elétrica lá do Rio Grande do Sul recebeu 9 bi para se estruturar, para fazer investimento. Não foi, o Rio Grande do Sul não teve que repassar, a companhia teve que discutir o repasse, não. Recebeu como financiamento do setor. A CELG está pleiteando agora um financiamento de quase 2 bi, que parte disso vai ser revertido para o necessário investimento na rede de distribuição. E aí tem outro... Está amarrado isso. Então, quando você vê essa diferença das duas coisas, é o tratamento que Goiás recebe. E não é desse governo, não, historicamente sempre recebeu. Você pega para a área de transportes, no governo Fernando Henrique, se gastou mais para fazer uma ponte ligando Mato Grosso do Sul a São Paulo do que o ano inteiro na manutenção da malha viária de Goiás, por exemplo. Então, uma ponte ligando Mato Grosso do Sul com São Paulo é muito mais importante do que Goiás. E outro aspecto também, né, que a gente não consegue entender é que o governo está gastando. Isso é gastar, porque as termoelétricas, né, o governo dará a elas 21 bilhões de reais, ou seja, são empresas privadas que elas não repassam e também dificilmente devolverão esse dinheiro. E nós temos o caso da CELG aqui, que está mendigando. É uma empresa estatal, é uma empresa que contribui diretamente com o governo federal. Na época até houve, por parte do governador Marconi Perillo, aquele processo de federalização da CELG. Aí o discurso do partido que hoje está no governo era de não privatizar. Era o discurso de fazer o quê? Gerenciar, e agora muda os fatos, né? Dá dinheiro para as empresas privadas e não investe naquilo que é do bem do povo, né? Porque a CELG, queira ou não queira, ela é uma instituição que atende a uma série de recomendações aí nacionais e o cidadão pode reclamar. A partir do momento que houver uma privatização ou até mesmo esse processo que eles estão querendo fazer, ficaremos a ver navios, né, Marcelo? Ou até mesmo fazer uma limpeza na CELG e depois privatizar, como está fazendo voltamos à discussão que em tese é técnica, mas que tem um viés político. Sim. No final do governo Alcides Rodrigues, se idealizou a operação, mais ou menos nos mesmos termos do que vem se desenvolvendo nos últimos anos, para salvar, entre aspas, a CELG, e que tinha como o viés para o Estado, e foi isso que travou a negociação, que era a entrada no caixa de 250 milhões no último mês do governo Alcides, para gastar como bem entendesse. E agora é a mesma coisa, é o último ano do governo Marconi, e a discussão que se trava é uma entrada de dinheiro no caixa do Estado. Em tese, Marconi está defendendo os interesses de Goiás. Claro. Certo? Agora, politicamente, está se vendo isso. Não, nós não podemos deixar a entrada de dinheiro no caixa do Tesouro, porque vai reforçar politicamente Marconi. Que é a mesma discussão que tinha com Alcides lá atrás. Com papéis invertidos hoje, mas a situação, do ponto de vista de entrada de recursos, do ponto de vista político, é a mesma. Aí fica complicado para o cidadão. Vamos falar um pouco sobre a questão da sucessão aqui em Goiás. E parece que aquilo tudo que foi feito, né, tudo que foi discutido, tudo que foi falado, as coisas agora estão desandando. E pior que é para o lado do PMDB, que era o partido que, teoricamente, tinha todas as condições de levar a disputa para o segundo turno. Antônio Gomide já anunciou a sua candidatura, está em busca de um vice pelo lado do PT. Já temos aí Vanderlan, que devagar e lentamente tem visitado todos os municípios. Agora o grande imbróglio é o PMDB, que 3 partidos já disseram que fecharam um acordo com o Júnior do Friboi e não com o PMDB, né? São eles o PROS, PTN e o PRTB. E Júnior do Friboi quer antecipar as prévias para maio agora, e Iris Rezende não quer. Aí cria-se um imbróglio, que eu li o estatuto interno do PMDB,
que não é muito claro, é meio omisso. Entrei no tribunal, no Superior Tribunal Regional, e ali fala que em caso de omissão pode ter uma intervenção nacional, ou seja, tudo pode acontecer. Porém, Marcelo, o filho do prefeito, que a gente publicou uma matéria quando houve o caso das pastinhas, né? A gente falava que os aloprados favoreciam ali Íris Rezende, né? Porque declaradamente eram apoiadores de Júnior do Friboi, concedeu entrevista essa semana dizendo agora o seguinte, que o Estado precisa de mudança. Essa mudança tem que ser nova. Não pode ser Íris e nem pode ser Marconi. E declaradamente disse que Júnior do Friboi é o candidato mais preparado para essa mudança que o povo tanto quer. E aí, cara pálida? Isso é discurso. O problema é interno no PMDB. O Íris Rezende cometeu, não sei se erros estratégicos, mas avaliou mal o processo. Ao que parece, Íris avaliou que Júnior não daria conta de decolar com a sua pré-candidatura ao governo do Estado e ele apareceria como salvador da pátria. O problema é que o tempo foi correndo e não apareceu esse sentimento em torno do salvador da pátria e Íris teve que mexer as peças para se colocar, volto a dizer, legitimamente no processo. Íris Rezende tem toda a condição de se candidatar a qualquer coisa em Goiás. Isso aí quanto à legitimidade da candidatura, tudo bem, mas avaliou mal. Quando ele chega para lançar a sua pré-candidatura, o espaço já vinha sendo ocupado por Júnior Friboi e até agora Júnior não deu nenhum sinal de que vai recuar em favor de Íris Rezende. Se Júnior não recua em favor de Íris Rezende, vai ter disputa. E essa disputa, claro que ela vai enfraquecer o partido, porque Júnior do Friboi disse que tem 80 dos delegados que votam na convenção. Falou até em 90%. Exato. Agora, primeiro, mais um erro político de Júnior Friboi. Quando você tem uma vantagem dessa, você não costuma ficar lardeando, não. Exatamente. Certo? Você fornece informação dada para o seu inimigo, né? Ou para o seu adversário. Nesse caso do PMDB, por que Júnior se sente livre? Ele estava atuando sozinho. Ele foi oficializado como pré-candidato do PMDB. Ele foi às bases do partido, inclusive nos lugares onde Íris não foi, onde Íris não costuma ir, e está fazendo um arrastão, do seu jeito, está fazendo um arrastão a seu favor, certo? Aí, internamente, existem questionamentos a Íris que não são feitos publicamente, mas que são recentes, 2006, 2010, nas eleições. A grande reclamação em torno de Íris Rezende é que ele privilegiou uma candidatura para deputado federal e 2 estadual, esqueceu o resto da chapa, certo? A reclamação, depois que ele perdeu a eleição de 2010, é que ele não foi ao interior, não participou da mobilização, o PMDB estava sem comando, o povo no interior querendo fazer as coisas e não sabia qual rumo tomar, faltou o líder ir atrás e fazer esse arrastão, dar o comando ao partido. E isso também não foi feito. E eu me lembro, Marcelo, que... Então tem coisa aí, Íris peca em alguns atos, faz uma avaliação errada e ainda confia na força, no nome, na tradição que seu nome sempre representou dentro do PMDB. Mas isso pode não ser o que vai prevalecer. Volto a dizer, Júnior não recuou e tem emitido sinais, tem muita confiança com todo mundo que você conversa sobre o assunto. A sensação geral é que se for para a convenção, no voto desses convencionais, o Júnior ganha a convenção do Íris. Eu me lembro que, se eu não me engano, em 2006 ou 2010, Marconi Perillo, acho que 2010, Marconi Perillo, ele disse que não disputaria a reeleição e lançou Júnior do Friboi na condição de pré-candidato. Deu entrevista, falou para todo mundo e na hora H, Marconi disse a ele, não, é outro.
Será que falta poder ou falta o que a Iris Rezende, ou faltou o que a Iris Rezende para dizer? Porque hoje todo mundo sabe que a maior referência, não só em Goiás, como no Brasil inteiro, do PMDB, é Iris Rezende, que está sendo minado. Marconi, quando lançou o pré-candidato Júnior do Friboi na chapa dele, deixou ele durante 2 meses dando entrevista como pré-candidato. Depois chamou e disse, não é você, mas não, e ele ficou quieto. Faltou o que para Iris, para usar esse poder que ele tem hoje nas mãos? Soberba? Vou esperar que me aclamem, me chamem como salvador da pátria, ou o tempo vai me dar tempo? As situações são diferentes. No caso do Iris Rezende, acho que é muito mais uma questão de estilo. Iris costuma fazer isso, ele não quer ser candidato dele mesmo. Tanto é que quando foi anunciada a pré-candidatura dele ao governo de Goiás, o discurso foi: eu não poderia ficar omisso nesse momento, eu não poderia ficar quieto diante do que me foi colocado aqui, diante da mobilização. Iris Rezende tem esse estilo de... não sei, é claro que não é só esperar, mas fazer uma mobilização em torno dele para que ele apareça como o centro da situação e faça. O problema é que essa aclamação que aconteceu lá atrás, quando ele voltou à política, foi eleito prefeito de Goiânia em 2004, quando ele saiu candidato a governador em 2010, isso deu certo porque ele despontou como candidato natural e não tinha nenhuma outra referência dentro do seu campo político. Em 2004, apenas refrescando, o PMDB queria ser vice na chapa reeleição de Pedro Wilson. O nome mais cotado para ser o candidato a vice era Flávio Peixoto. Isso. O que aconteceu é que, na época, Marconi Perillo entrou no circuito, acenou com a possibilidade de fazer a vice de Pedro Wilson, de fornecer o vice e fazer uma coalizão mais forte ainda, reunindo o Estado e a Prefeitura, e o PT demorou a definir o rumo. No que demorou a definir, Pedro Wilson ficou sem o PMDB e ficou sem o governo, porque o Marconi também não entrou para valer, para compor a chapa. Em 2010, da mesma forma, não tinha candidato. Em 2004, ele surgiu como a opção, né, que aclarou, que apareceu nas pesquisas eleitorais, a solução que o PMDB teve para participar do processo, para não ficar fora de mais uma eleição em Goiânia. E deu certo. Em 2010, ele surgiu como candidato natural das oposições. E seria o candidato natural ainda nesse pleito se ele não tivesse se omitido lá atrás internamente no PMDB e não tivesse deixado o Júnior Friboi ocupar o espaço dentro do PMDB. Tem gente que diz que é jogo combinado entre Iris e Júnior, que no final vai dar certo, mas não é isso que está se desenhando nesse momento. Mas isso tudo que está acontecendo terá fagulhas. Deixa eu só fazer aqui terá fagulhas, e nesse ponto a proposta do Júnior de fazer a prévia em maio, ela é muito correta, porque daria tempo para tentar se apagar essas fagulhas e tentar reunir os cacos e tentar reagrupar o partido para, em junho, se apresentar forte na convenção. Mas tem esse lado. O Júnior só está propondo as prévias para estourando 10 de maio, porque tem certeza de que hoje ele ganha a convenção de Iris. Exato. Politicamente, o fundo político é esse, não dar tempo para Iris percorrer o estado inteiro, claro, capitaneando votos de convencionais para se hoje ele já é aclamado candidato, né, quanto mais tempo se passar, maior a possibilidade de crescimento de Iris. Deixa eu só registrar aqui com muita alegria, né? Boa noite, meus amigos, André e Marcelo Helena, um abraço do amigo Clécio Alves. O programa está ótimo como sempre, né? Meu respeito, minha admiração ao presidente da Câmara, vereador Clécio Alves, que sempre... Uma coisa que falta na política, né, Marcelo? Fidelidade, né? Coisas assim de que... fala-se muito sobre fidelidade ideológica, fidelidade política, fidelidade disso, fidelidade daquilo. E
Clécio, durante muito tempo, ele levou a responsabilidade todinha de falar em nome da administração municipal. Muita gente criticou, mas foi fiel, é fiel, né? É coisa rara que acontece hoje na classe política. Não é por ser nosso amigo, não. É porque nós selecionamos os nossos amigos, né Marcelo? E a gente tem poucos amigos justamente por causa disso. E Clécio faz parte, é um dos melhores parlamentares, uma pessoa simples, humilde, que chegou aonde chegou, trabalhando muito e está nos devendo uma entrevista aqui também. Mas, Marcelo, você falava sobre a questão do estatuto. Eu passei esse final de semana estudando o estatuto interno do PMDB. E o estatuto interno do PMDB, ele diz que até 48 horas antes da convenção, o grupo de subscritos poderá promover a substituição de nomes nas chapas e propostas, bem como a fusão das chapas. E outro aspecto que deixa muito claro é o seguinte: no Tribunal Superior Eleitoral está muito claro aonde que fala, se houver omissão no estatuto, a direção nacional deve publicar as regras do Diário Oficial 180 dias antes da eleição. Esse prazo já estourou. Estourou. Então, fala... não tem regra. Aí o que vai acontecer, passa a responsabilidade para as executivas. No caso aqui, vai caber à executiva regional do PMDB estabelecer regras para, se for o caso, fazer prévias, se for o caso, para promover a escolha do candidato dentro da convenção. Só que o estatuto fala o seguinte, que isso pode acontecer. Pode. Mas tem que ser comunicado à Executiva Nacional com 180 dias antes de antecedência. Então, ou seja, podemos ter o risco aí de ir para a justiça, aí seria o caos, né? Mas porque qualquer que seja o critério para a escolha dos candidatos... Não é o critério, é o prazo. Porque Júnior quer agora e Iris quer o prazo que determina a lei, que é de até 30 de junho. O que o Iris não quer é fazer a prévia. Agora, porque Júnior tem uma segunda ele tem uma vantagem. É o que eu estou te falando. A executiva do PMDB no Estado pode organizar, reunir seus membros e decidir fazer as prévias. Esse processo, considerando que existem 2 candidatos. E isso é legítimo. Mas está fora do prazo. Sim. Isso porque os partidos normalmente não têm essa prática. A escolha de Antônio Convite aconteceu num encontro de delegados, que é uma instância de deliberação do PT, e obedecendo o calendário interno do PT. O estatuto. O estatuto e o calendário interno do PT. No caso do PMDB, houve em outras épocas, quando uma eleição em que Luiz Bittencourt disputou o segundo turno contra Nion Bernays e perdeu a eleição, a escolha de Luiz Bittencourt foi feita por prévia, porque o PMDB tinha vários pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia e no final sobraram o Bittencourt e o Barbosa Neto. Exato. O Luiz Bittencourt ganhou a indicação numa prévia realizada pelo PMDB com diferença de 1 voto, certo? E a convenção foi feita apenas para homologar o nome do Luiz Bittencourt. E eu me lembro dessa eleição, para mim foi uma das piores do estado de Goiás, o pior desempenho que um candidato poderia ter, né? Luiz Bittencourt, eu acho que ele foi muito mais além do que a política ela permite, né? Naquele ano, por exemplo, o PT, que faz isso normalmente, realizou prévias. Por quê? Porque ele tinha, me parece que eu me lembro de 3 pré-candidatos. Valdir Camacho, que era apoiado pelo prefeito Darcy Acosta, não tinha reeleição naquela época. Valdir Camacho ganhou a prévia. Pedro Wilson, que era o nome que era popular, mais popular, eleitoralmente mais viável, ele perdeu a prévia, por isso e aceitou o resultado da convenção. Me lembro de Enio Brito, que vinha do movimento popular, que teve uns votos pingados lá, mas ele se inscreveu na prévia e teve o direito de participar. Agora pode acontecer a mesma coisa, pode ser Júnior e Iris, e pode aparecer mais um maluco querer disputar voto na prévia. É legítimo. E o que deixa aí é o fato de que até 48 horas antes dessa convenção pode haver qualquer composição. E o risco é que a justiça, no
caso da Justiça Eleitoral, pode entender que isso é assunto interna corporis. Isso quer dizer, Sim. assunto interno do partido. Do partido. Ela O não... partido, é por isso que eu te falei, quando é omisso, vai caber às executivas definir quais são os mecanismos de escolha. Agora fica complicado, Marcelo, porque o que diz aqui a legislação é que se houver algo errado, há essa questão da omissão, pode haver uma intervenção nacional, Sim. como aconteceu aqui no PFL, na época que veio o cunhado de Joel Braga, o genro do presidente, então, o Marco Maciel, e veio aqui, ao invés de arrumar o PFL, acabou desarrumando muito mais, né? Então, no caso, seria Michel Temer. Michel Temer já trouxe Júnior do Friboi. Faria o que aqui? O Michel Temer não sei o que ele pode fazer, não. Júnior Friboi é candidato, é filiado do PMDB pelas mãos de Michel Temer, Exato. que não quer contrariar o Íris também. Essa questão nacional, eu não sei como é que o PMDB vai tratar, não. O PMDB está lavando as mãos também. Já inviabilizou, volto a dizer, o PMDB já inviabilizou a aliança com o PT, porque o PT aceitaria de bom grado o Íris como candidato a governador de novo. Isso. O problema é que o Íris não é candidato, ele é pré-candidato. O Íris não resolveu o problema interno do PMDB. Se ele tivesse resolvido o problema interno do PMDB, ele estaria unificando pelo menos boa parte das oposições em Goiás, teria o PT, PMDB e PT juntos, que já representam a maior parte da oposição em Goiás. Trocando em miúdos, tudo pode mudar. Vamos esperar 30 de junho e a partir daí aí tem a data para registrar as candidaturas, aí sim a gente vai saber quem é quem. E o problema é justamente isso, justamente pelo fato do Júnior ter ficado livre para negociar as coisas, existe essa manifestação do PTN, do PROS, do PRTB, dos partidos que anunciaram a composição com o PMDB, dizendo não, nossa composição não é com o PMDB, nosso compromisso é com a candidatura de Júnior. Até mesmo porque não poderiam hipotecar ao PMDB, porque ainda não tem as prévias, não tem um candidato. E qual que é o risco? Qual que é o risco dessa postura desses partidos? Lá na frente, se o Júnior não conseguir transformar a pré-candidatura dele em candidatura, ou se ele não fizer o acordo com o Íris Rezende, aí toda essa estrutura, que pode incluir dinheiro para a campanha, pode incluir os apoios políticos e tudo mais, é canalizar para outra candidatura, ou para o Gomide ou para o Vanderlan. Perfeitamente possível. Foi o que aconteceu aqui quando o Sandy Júnior ele foi colocado na condição de prefeito. O PSDB disse que não faria campanha para ele, partidos que faziam parte da base aliada fizeram campanha contra. Vereadores fizeram campanha solo e não teve aquela coisa do casadinho, né? Sandes e aquelas coisas de ligar um nome ao outro. Ele teve ali um apoio dos partidos, mas não tinha apoio dos partidários e nem também dos vereadores. Então, esse risco também o PMDB corre. Exatamente. E tudo dentro daquilo que a gente falou. Isso porque os partidos não têm uma dinâmica para realizar esse processo de forma natural, mais tranquila. E hoje, para a gente ir para o intervalo comercial, Marcelo, e na volta nós vamos falar sobre os problemas do Brasil, né? Temos que falar sobre a questão aí da Copa. Particularmente, eu acho que nenhum fator vai ser tão determinante como a questão da economia. Podemos perder a Copa, podemos ter todos os problemas que for, mas se não houver uma recuperação da economia que o cidadão perceba e sinta, aí sim vamos ter problema. Mas, Marcelo, o PT já está fechado, Vanderlan já está trabalhando e o PT busca um vice. E aí? Um vice, um candidato ao senador que ainda não foi definido e Gomide está por aí viajando e ouvindo a executiva do PT, que também não está fechada. Existe do PT que não apoiam a candidatura de Gomide, ou seja, mesmo estando em campanha, dizendo numa situação confortável, tem incêndio para apagar. Sim, mas eu volto a dizer, o Gomide foi quem, até agora, ele seguiu a cartilha que ele tinha que fazer, do que ele tinha que fazer.
O grupo dele fez o presidente do PT em Goiás, que é o César Donizete. Esse presidente comandou o processo interno até a definição de Antônio Gomide, que foi homologado por encontro de delegados. Existe desconfiança em torno de Antônio Gomide? Existe. Existe uma desconfiança de que, na hora H, vai vir uma ordem de Brasília para ele ser candidato a vice ou ao Senado, uma chapa de oposição. Existe essa desconfiança, mas ele não trabalha com essa ideia. E a prioridade, e uma coisa muito delicada, é a construção de uma aliança. O PT sozinho não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Agora, aonde vai buscar aliados? Dentro da base do governador Marconi Perillo é pouco provável. É impossível. Certo? É pouco provável, não é impossível não, não considero impossível não. Seria pouco só provável. o PSD mesmo, né? Aí, não acredito, tá? No PSD não. Não, estou falando hoje, partido de força hoje que daria sustentabilidade seria esse. Sim. Aí vai sobrar o quê? São esses que estão compromissados com o PMDB, só que para isso, para haver uma discussão clara em torno de apoios e tudo mais, precisa clarear a coisa. Na verdade, o processo todo, especialmente na oposição, está travado em função dessa indefinição entre Íris e Júnior. No momento em que definir o candidato do PMDB é Íris ou o candidato do PMDB é Júnior, aí todos destrava e todo mundo faz. Então, aparentemente o Gomide e o Vanderlan estão fora do processo, mas eles não estão fora do processo. Eles têm que esperar essa definição para ver o que vai sobrar para eles. E aí ter articulação. Por falar nisso, né, Marcelo, eu conversei essa semana rapidamente antes do intervalo, por Twitter com o deputado que está sendo cobiçado, mas parece que tudo indica que ele vai mesmo para a aliança do PSDB com o DEM, Ronaldo Caiado, virá conceder uma entrevista aqui para a gente, né, em função de viagens. Ele não pode vir ao domingo, mas ficou acertado que ele venha. E você entrevistou Caiado na rádio e eu havia usado aquela expressão que é a noiva cobiçada. Você fez essa pergunta a ele, qual foi a reação? Ele entendeu que dentro do linguajar da política é isso mesmo. Ele tem consciência disso. O Caiado não se motiva para um novo mandato de deputado federal porque entende que já passou por todos os estágios que poderia passar na Câmara, foi presidente da Comissão de Agricultura, foi relator de uma reforma política que não deu em nada, mas ele fez o trabalho. Chegou à liderança do DEM, onde ele está até hoje, liderança nacional do DEM. Então ele acha que a missão dele está cumprida. Ele sonha em ser governador de Goiás, tem consciência das dificuldades de construir essa candidatura, pela falta de partidos, tudo. Tem consciência de que é visto como uma reserva moral no meio político, e o caminho natural dele é uma candidatura ao Senado, que ele já está assumindo. Ele é pré-candidato ao Senado. Agora, em qual situação, em qual chapa, isso é o que está sendo construído. Mas já está anunciado, só falta ser sacramentado. O projeto dele Senado. Nós vamos para o intervalo, depois do intervalo vamos falar sobre a questão nacional. Se aqui em Goiás a oposição ela está assim um tanto quanto adormecida, no Brasil a coisa não é nada diferente, né? E a presidente Dilma ainda, digamos assim, como se fosse num jogo de futebol, depende apenas dela para ser reeleita ou não. Um instante só, a gente está de volta. Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21. Né? Antes da gente falar sobre assuntos nacionais, vamos falar um pouquinho sobre o estado de Goiás aqui, que o pacotinho de bondade já foi aberto, né? O governador Marconi Perillo anunciou na sexta-feira reajuste para os policiais, planos e carreira, e nesses últimos dias agora anunciou uma linha de financiamento para taxistas, vai liberar dinheiro também para as empresas de transporte, um fundo para as empresas de transportes, e até feirantes também vão ter uma linha de crédito. Amigo Marcelo Heleno, como esse período abre o coração das pessoas, né?
No caso dos taxistas e dos feirantes, já existiam essas linhas que imagino que estão sendo reformuladas na agência Ou de fomento. divulgadas. Tanto é que o restaurante Cidadão, o governo está fazendo a campanha agora porque já existia. Bom. Exatamente. Mas o que mais me chama a atenção é justamente essa disposição, e começa agora em maio, em ajudar o transporte coletivo. Primeiro, essa questão da gratuidade, o poder público precisa dar uma definição. Que até agora, quem paga a conta das gratuidades, a gente fala gratuidade, que é o portador de deficiência, o idoso, o carteiro, policial militar. Essas gratuidades todas, quem paga é o usuário comum. Sim. Está embutido ali na passagem. Essa passagem do transporte coletivo, ela poderia ser de 20% a 30% menor se não tivesse que bancar essas gratuidades. O que a lógica manda é o seguinte: ao invés do usuário bancar essa conta, quem vai bancar é o poder público. Isso é uma questão de opção do poder público. E é isso que o governo do estado está fazendo. Opção ou pressão por parte dos empresários? Não, é opção. Isso é opção. Isso é opção para tentar segurar o reajuste na tarifa. Qual o problema aí? Primeiro, o governo chamou as prefeituras para participarem juntos. Mais uma vez, os prefeitos alegam que não tem dinheiro. A partir de janeiro de 2015, a gente começa a contribuir. Bola de cristal de novo. Vai chegar janeiro, eu falo que não vai ter um prefeito sequer disposto ou com condições de botar um centavo sequer nessas gratuidades. O governo do estado vai continuar bancando. E o que chama a atenção é que o governo está numa situação financeira difícil. Já tem a conta do passe livre estudantil que ele já assumiu, porque as prefeituras não toparam rachar, então o governo do estado está assumindo um ônus maior e vem mais esse ônus da gratuidade. É de se estranhar porque é uma gestão que se diz austera, com compromisso com a responsabilidade fiscal, não deveria estar aumentando o seu gasto justamente no momento em que diz enfrentar problemas de caixa. E principalmente, Marcelo, o fato de que as últimas declarações, tanto do secretário da Fazenda como do governador Marconi Perillo, tomou algumas atitudes, essa questão mesmo dos policiais, professores, essas coisas, e criou uma situação muito complicada, né? Quando mandou para a Assembleia um parcelamento do reajuste dos funcionários. O que quer dizer o quê? Que vai parcelar, no próximo ano vai haver um reajuste, esse reajuste já soma-se uma parcela. Então, ou seja, vai se criando dívidas. E agora vem esse fato aí, que é essa série de bondades que estão sendo aí anunciadas. Porém, todos nós sabemos que recursos, quando se fala que quem vai ser o responsável para destinar esse dinheiro vai ser Goiás Fomento. Aí é a burocracia, né? É igual o BNDES, o dinheiro está lá, mas só os grandes empresários têm acesso. Lá no Goiás Fomento é a mesma coisa, porém só os grandes têm acesso. Eu particularmente já trabalhei na Goiás Fomento. A forma de operar é muito mais simples do que qualquer outro banco de fomento que tenha, como o BNDES, por exemplo. A sistemática é muito simples, é relativamente simples. Agora tem aqui uma pessoa que manda para a gente aqui uma mensagem. Estive na reunião essa semana, líderes do PMDB com o Júnior do Friboi. Me causou estranheza o senhor Bruno Peixoto se esquivando de estar junto no palanque. Foi até chamado, mas não subiu. Será que Íris deu um puxão de orelha nele? Pouco provável, né? Eu não sei. Agora é a hora de estar presente em todos os lugares, agradar a todos. Existem parlamentares e parlamentares, né? E agora, esse é o tipo de comportamento que é muito nocivo, né? Se tem compromisso com um lado ou com o outro, que assuma. Acho que não deveria ser encarado de forma normal. Marcelo, já está encomendada uma nova pesquisa sobre a preferência do eleitor. Deve sair daqui a 2 ou 3 semanas. Você acha que o cenário deve ser o mesmo? Ou
Goiás? Em Goiás. Já conversei com uma pessoa hoje, não vou dizer quem encomendou a pesquisa, mas foi encomendada a um instituto sério que traz aí já uma nova pesquisa depois desses fatos novos, né? Que é essa questão do caiado, essa questão do íris. Então, assim, essa pesquisa ela já vai trazer aí o fato novo, porque até então o íris aparecia na condição de possível, né? No espontâneo, no estimulado, mas não tinha ainda anunciado. A grande preocupação é Marconi, como é que ele vem nessa... Eu não acho que vai alterar muita coisa, não. Porque apesar de não ter sido anunciado lá atrás como pré-candidato, o nome de Íris nunca foi esquecido. Isso. E não vai continuar esquecido. Ele sempre foi visto como uma possibilidade e vai continuar sendo utilizado. Agora, mais do que nunca, é uma inclusão obrigatória de cenário em toda pesquisa. Agora, alguns fatos... O que eu espero é que as pesquisas não continuem fazendo aquela coisa, erros que são crassos. Como as últimas colocando, por exemplo, Marconi Perillo e Henrique Tiburcio como possíveis candidatos a governador. Não tem jeito, é um ou outro. Não tem como você botar Júnior, Friboi e Íris Rezende. Você tem que fazer o Instituto de Pesquisa. Não pode colocar Antônio Gomide nem Paulo Garcia. Exato. Não, no PT não tem mais essa discussão. O nome é Antônio Gomide. Sim. No PSDB, apesar, eu não sei de onde tiram essa ideia, no PSDB não tem outra discussão. Não tem uma discussão encaminhada, não existe nome alternativo. Não há porquê trabalhar outro nome de Marconi. E eu acho engraçado que esses institutos não trabalham com outras realidades. Armando Virgílio, que está num PMN, por exemplo, ele tem muito mais possibilidade de ser candidato do que o Henrique Tiburcio, que é presidente da OAB. Sim. E que está afiliado ao PSDB. O Tiburcio tem dito que não é candidato a nada. Não adianta o cara falar assim, não sou candidato. No caso do Íris é diferente, porque o Íris nunca declarou publicamente que não era candidato a nada. Agora, o que... Ele pode ter se manifestado em reuniões reservadas sobre isso, mas publicamente ele nunca falou, não sou candidato, nunca falou. O que eu mais espero porque agora nós temos 2 candidatos declarados ao Senado, que já está dito já que Ronaldo Caiado é candidato ao Senado, né? Ou pretende ser, e aí tem Vilmar Rocha. Porque até então, só Vilmar Rocha era candidato declarado ao Senado. Hoje entrou um segundo nome, tanto é que nas pesquisas para Senado aparecia Marconi Perillo, Íris Rezende, Paulo Garcia, até eu e você também aparecíamos, né? Não, eu não sou filiada. Sim, eu só estou falando pela falta de candidatos. Me inclua fora dessa, pelo amor de Deus. Eu falo pelo fato de candidatos acabaram assim. Agora vai ter que ter a estimulada, né? Vilmar e Caiado. E aí nós vamos ter aí um parâmetro bem mais palpável, né? Vai ter que escolher um nome do PMDB, que seja Júnior, seja Íris, para simular. Vai ter que... O Vanderlan, quem que é o candidato a Senado do Vanderlan? Não existe, nem do não PT existe, também não existe. Ele está guardando a vaga para o Caiado até hoje. E por aí vai. Bom, vai ter. Agora, Marcelo, o outro fator que chama a atenção, vamos falar um pouco do Brasil, né? A situação do Brasil é absolutamente muito confortável. Durante a semana nós falamos aqui sobre o presidente Lula, que disse que tem que ir para o debate, e também Collor de Mello já está na lista do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia vai ser a relatora do processo que vai julgar o ex-presidente Collor por desvios. STF agora parece que todo mundo está querendo perder a prerrogativa do fórum privilegiado para voltar para a primeira instância, né? O fato dessa questão do Collor deve entrar em pauta nessa semana ou na semana que vem. O problema é que o Supremo já tem uma pauta muito carregada e devia cuidar apenas dos assuntos que tem a ver com a constitucionalidade. Esse negócio do foro privilegiado é uma excrescência. É uma coisa que não deveria estar nas mãos do Supremo. Até porque existem processos parlamentares que estão caindo lá no Supremo que correm risco de ficarem prescritos porque o Supremo não dá conta de julgar com a velocidade que
que esses processos exigem. E o fato de Collor é um tanto quanto estranho, porque ele pediu afastamento, né? A gente já discutiu aquela questão daquele voto pelo impeachment ou não de Collor, que deveria ser secreto, foi aberto, ali já foi um erro, e já votaram pelo impeachment quando Collor já tinha apresentado uma carta pedindo afastamento, né? Agora pode retornar tudo. E ele foi julgado pela primeira instância, foi absolvido em tudo. Isso. Na época foi um casuísmo que, anos depois, acabou consagrado. Hoje é isso, já existe essa regra que a renúncia não elimina os efeitos quando o processo já está aberto. É o caso do André Vargas, vice-presidente, o ex-vice-presidente da Câmara. Ele não renunciou ao mandato, ele vai... E mesmo que ele renuncie agora, ele vai ao Conselho de Ética, vai até o final, e se ele for condenado, ele perde os direitos políticos deles, tendo ou não renunciado ao cargo. Isso não faz a menor diferença. E o voto aberto hoje também está consagrado no Legislativo. Exatamente. Porém, a lei ela pode retroagir para ajudar, não pode retroagir para prejudicar. A gente falava sobre essa questão da economia brasileira. Os números cada dia piores, né? Queda em empregos, empresários reclamando, a falta de competitividade, dólar oscilando, ou seja, há aí um cenário não muito otimista, né, para a economia brasileira, apesar da presidente Dilma dizer que a gente não está numa inflação, não corremos riscos de ter apagão, inclusive até na Copa, amigo. Um relatório divulgado ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica disse que se não chover o suficiente até final do mês de maio, pode haver... eles não falam em racionamento, eles falam em contenção, em abrir ou não comportas, coisas assim. Mas, na realidade, que se não houver a participação de São Pedro nesse processo, nós corremos sério risco de apagão e, felizmente, os jogos que acontecerão na Copa serão durante o dia. Mas muito problema para a Dilma resolver, né? Serão durante o dia, mas tem uma demanda de energia. Sim. Certo? Imagino que o governo brasileiro tenha, a organização tenha um plano muito bem pensado, porque já imaginou se cai uma transmissão para o mundo inteiro em função da falta de energia em um estádio desse? É um risco. Inclusive, nós estamos aí construindo a segunda maior hidrelétrica do mundo, que é a tão falada, né, desde o governo Lula, que teoricamente nos deixaria aí numa situação muito confortável, que é de Belo Monte. Porém, é uma hidroelétrica e depende de água. E naquela região só chove 3 meses por ano. O problema da Copa é que o planejamento já fracassou, não há muito o que fazer, agora é do jeito que der. Estamos aí praticamente a 2 meses da Copa, o estádio que vai abrir não foi concluído até hoje, certo? Para você que gosta do assunto, o álbum de figurinhas da Copa vai ter a foto do Itaquerão em obras ainda. Não, e porque a foto do álbum não podia esperar a conclusão do estádio, senão o álbum não teria sido lançado até hoje. Vamos falar sobre Itaquerão, só que responder a resposta da ou do Irani. Vai haver fiscais específicos para o uso indevido do passe livre estudantil? Pois isso é muito comum. É aquela velha história que o brasileiro tem, né, quando eu falo, se apropria do Código de Defesa do Consumidor, se apropria de alguns benefícios específicos e aí acaba fazendo a injustiça quando precisamos de justiça. Mas é uma questão interessante, mas é uma questão operacional, né? Já foi dada uma entrevista hoje, né, pelo presidente. Mas em princípio,
Se não há fiscais para verificar se os ônibus circulam nos horários, certamente não haverá fiscais saber se o dono daquela carteirinha é o legítimo dono da carteirinha. Isso é o problema. Bom, Marcelo, vamos falar sobre esse assunto, né, que é a questão do Itaquerão. Eu ouvi uma entrevista do procurador do trabalho, de várias pessoas, dizendo que se houvesse nesse país cumprimento à legislação, não teríamos. Parece que 4 ou 5 pessoas já morreram, já operários, já morreram na construção dos estádios. E aí o presidente do Corinthians, né, ele desfez de uma vida, e esse procurador-geral, ele disse simplesmente o seguinte, que deveria haver fiscalização. Se o funcionário usa ou não o equipamento de segurança, deveria haver fiscalização. Se ele estava sem o equipamento de segurança, como disse o presidente do Corinthians, deveria ser advertido e deveria ter sido até demitido. E aí culpou mais uma vez a organização da Copa do Mundo por essas mortes, porque as obras estão sendo feitas e não há fiscalização. Segundo ele, essas mortes poderiam ter sido evitadas se houvesse fiscalização. Algo que falta no Brasil inteiro, né? Mas não sei se é só a Copa, não. O Brasil fez, o Brasil enquanto país, enquanto nação, fez o compromisso. As cláusulas, as condições que a FIFA impõe aí ao país são absurdas, são leoninas, mas o país aceitou a fazer. A partir do momento que o Brasil aceitou a fazer, tinha que fazer bem feito, tinha que fazer dentro do prazo. O problema é aquele, o planejamento foi para o espaço e gerando aí já um prejuízo muito grande à imagem do país, a ponto de o Comitê Olímpico Internacional essa semana fazer uma intervenção branca, vai mandar gente para acompanhar as obras no Rio, porque todo mundo está careca de saber que essas obras para a Olimpíada que acontece em 2016 no Rio, essas obras estão igualmente atrasadas e não pode ficar do jeito que está. E a posição das nossas autoridades é mais ou menos isso, olha, vamos devagar que nós estamos preocupados com a Copa. Depois da Copa a gente preocupa com a Olimpíada. E o tempo das autoridades esportivas é outro. Exatamente, até mesmo porque a FIFA é europeia e rigorosa, né? A cultura europeia é bem diferente. Até ameaçaram já transferir a Copa para um outro país. Se o Brasil... Isso é bobagem. Não, já aconteceu isso na história. Isso aí não vai acontecer. Já aconteceu. Agora não vai. Isso não vai acontecer. A última vez que aconteceu foi Colômbia, em 86. Exatamente. A Colômbia assumiu que não tinha condição de cumprir as exigências da FIFA, que improvisou o México. O México já tinha uma estrutura que vinha da década de 70, aprimorou isso e sediou o Mundial. Exatamente, com uma pequena reforma, já que lá havia, né? E claro que o nível de exigência da FIFA era muito menor nessa época do que agora. Marcelo, bom, outro caso aí da Petrobras, né? A Polícia Federal descobriu uma negociação considerada pela Justiça altamente suspeita durante as investigações na Operação Lava Jato, nessa sexta-feira. É a compra da empresa que tinha acabado de fechar um contrato de quase 500 milhões de reais com a Petrobras por 75% da empresa, chamada a Eco Global. Teriam sido pagos 18 milhões, né? A ordem da Justiça Federal afirma abre aspas, né? Causa estranheza que empresa que consiga obter contrato de 443 milhões seja negociada na mesma época por 18 milhões. Os fatos sugerem a atuação dos compradores da empresa na obtenção do contrato junto à Petrobras. O próprio negócio de cessão de contas é condicionado à efetivação ao contato com praticamente aquele mesmo caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, que o Brasil pagou quase 1 bilhão por uma empresa que varia 49 milhões. Outro fato se repete. O que acontece aí é que vários levantamentos vêm sendo feitos, a coisa da Petrobras não é lá muito séria, não. E não é de agora, não. Tem coisa que vem lá do governo Fernando Henrique.
Essa semana A Petrobras, ela sempre, Caixa Econômica, sempre foram os refugos, BNDES. A Alstom, que está envolvida no trem do cartel do metrô, foi descoberta fornecendo turbina para a Petrobras, para instalar em térmica, superfaturado, sem garantia nenhuma, e a Petrobras bancando a festa. Aí já veio essa história das refinarias, são 3 no exterior, todos negócios suspeitos. Esse caso da Operação Lava Jato, que suspeitas que as suspeitas fortes que um diretor da Petrobras operava um esquema de financiamento de companhia e passava pelos contratos da Petrobras. Isso tudo mostra, a Folha trouxe um volume enorme de contratos sem licitação. Então, parece que é terra de ninguém. Dinheiro público é dinheiro público. É terra de alguém, né? Aí, certamente, daqui a uns dias vão dizer que a Petrobras é uma empresa, lá não é dinheiro público, é dinheiro de empresa. Pode até ser colocado nesse nível, mas o que parece não vai ter jeito não, vai ter que dar uma sacudida na Petrobras. E o mais grave para o governo é que a população está acompanhando essas denúncias na Petrobras, e isso pode ter reflexo, inclusive eleitoral, sim. É uma caixa de explosivos. E o governo vai ter que injetar muito dinheiro na Petrobras, até mesmo porque para manter os preços estabilizados e também cobrir esses rombos todos que estão sendo aí falados, e até mesmo a questão do combustível é fundamental na meta inflacionária, né? Isso é fato. Marcelo, chegando ao final do programa, os seus tradicionais abraços dos seus ouvintes da 1090, Marinha, seu Vargas. Marinha, Vargas, Lazão, Enéas, que anda meio sumido, Índio, Zé do Caminhão, a Arlete, a Bete, a Lucimar, o Adão, o Filemon, e os outros, né? As pessoas que eu gosto muito, que convivo diariamente através do rádio. E eu ouço todos os dias por uma questão muito simples, né? É uma rádio democrática, conduzido pelos apresentadores de forma extremamente democrática. Você não induz o que as pessoas, deixa as pessoas falarem o que elas quiserem. É um povo apaixonado, Né? Sim, mas temos que nos apaixonar pela política, né? Exato. É só assim que a gente vai resgatar a credibilidade, porque o dia que a gente não se indignar, o dia que nós pararmos de nos importar com os mandos e desmandos, aí sim o Brasil não tem mais salvação. Então, assim, que continue, que seja apaixonado ou não, mas que tenhamos essa paixão por um Brasil melhor. Se bem que não temos muitas opções, né, sobre esse caso. Algum destaque que eu não falei no programa que queria falar? Ótimo. O caminhão passou lá na sua porta? Passou, o lixo foi recolhido depois de 9 dias de espera. Isso é muito bom, estamos evoluindo. Não ri não, Alex, isso, eu vivo, eu sou cidadão comum, eu me preocupo com isso. É uma situação triste, né? Sim. Nova mudança na Comurg, a gente espera que ela encontre o rumo, porque esse assunto de atraso de coleta de lixo já não era assunto entre a população, muito menos de matéria jornalística. E toda semana, isso aí, quando tem o pauteiro, é aquele que levanta os assuntos numa empresa de jornalismo, num veículo de jornalismo. Hoje, na falta de pauta, é só mandar para a rua ver questão de lixo. Não, antigamente, quando não tinha notícia, vai para o distrito policial que você acha. Hoje vai para a rua. Vai ver onde é que tem lixo e buraco acumulado. E buraco, né? Obrigado pela participação, amigo. Um abraço. Nós estamos indo embora, a todos vocês, nosso muito obrigado. E uma saudação especial aos atleticanos, né, que foram campeões dentro de campo. Quer finalizar, falar alguma coisa sobre isso? Sentimento vilanovense fala mais alto? Eu queria dizer em relação a esse assunto, mexeram comigo na quinta, na sexta-feira. Eu falei, gente, eu não tenho nada a ver com essa briga. Eu tô com esse espírito, tá? Eu fui chamado lá pela Aliança para opinar antes de começar o jogo. Eu falei, olha, é um jogo equilibrado. Goiás e Atlético empataram os oito últimos jogos. No jogo não tem favorito. Para o título, o favorito é o Goiás, que tem a
empate. Isso é verdade. Eu falei, isso aí é o óbvio, não deu certo e a culpa não é minha. Fui cercado na hora que eu estava vindo para cá. Você viu o Atlético? Eu falei, gente, não tem nada a ver com isso. Fui cercado na rua para me contar que o Atlético foi campeão. E nos faz reviver figuras como o Vicente Mateus. O jogo só acaba quando termina, né? É aquela velha história, erramos o último passe, perdemos a segunda bola, são expressões assim que eu não consigo entender, mas... E para aqueles como a Mauri Garcia, que torce para o Goiás, que volta e meia fica falando, perguntando se a gente não tem time para torcer, temos sim, viu, Mauri? E Nação Esmeraldina. Sexta-feira começa a nossa luta, porque o Vila Nova é especialista em segunda divisão e sexta-feira a gente começa a nossa nova briga. Não estamos preocupados com a perda do título do Goiás, estamos preocupados com a estreia do Vila na Série B na sexta-feira. Ok. Tá chegando o pessoal, né, daqui a pouco, falando sobre essa última rodada que consagrou o Atlético como campeão goiano. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.